Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Gente, eu e o Gustavo Negreiro, nós fizemos uma colaboração no caso da Ali Carter. Vou estar colocando aqui o link do canal dele na descrição. E aqui também na descrição eu vou estar colocando o vídeo que eu fiz a respeito da Ali, mas algumas coisas ficaram faltando, então eu tive que gravar em dias diferentes. Eu já tinha fechado esse vídeo já estava editado, mas algumas coisas, umas informações chegaram, então eu resolvi adicionar estas informações aqui neste vídeo, dando uma continuação. O Gustavo Negreiros, para quem não conhece, ele é um psicanalista brasileiro e também youtuber. Ele tem um canal de true crime e maravilhoso. Ele tem a saga completa ali do Diddy Combs, falando da Ali. Então eu diria que vocês tivessem a chance, vão lá, assistam, curtam. O vídeo dele é muito esclarecedor. Doutora Sandra, mediante a todos esses fatos e principalmente agora, nós sabemos que as acusações envolvendo o Sean estão trazendo uma consciência sobre a natureza de muitas coisas que estavam em volta dele e particularmente quando começamos, né, quando foi alguém que me sugeriu o caso da Ali, aí eu mostrei para a senhora começou a ir a Uhum. fundo, especificamente como é que a senhora analisa e vê o contexto de tudo que ela está falando, especificamente os pontos iniciais que a senhora quer comentar? Como é que a senhora identifica? Porque, no geral, a natureza do caso dela é bastante inflamatório e o Uhum. que alardeia ainda mais é a gravidade de nomes que ela menciona, né? A gente tem pelo menos três nomes gigantescos, além do Sean, que É, ela já faz essa ligação direta é. aos eventos. Como é que a senhora enxerga tudo isso? Como é que a Bom, narrativa dela fica no meio disso? quando eu comecei, e quando eu vi, quando você me mandou a matéria, tal, eu falei, nossa, vítima de tráfico humano, as coisas que ela conta, bem típicas mesmo de quem é do tráfico humano, tal. Aí depois, vendo algumas outras entrevistas dela, eu comecei a achar que ela talvez tinha alguns problemas, tipo quando ela começou a dizer de cidades subterrâneas, embaixo de museu e avião, avião não, carro, uma vida, Então, essa pessoas, parte ainda trem. bem que a gente só descobriu, mas depois, Pois é. E porque aí, por isso que naquele dia eu perguntei pra você, eu falei assim, será que uma pessoa, porque ela tem personalidade, múltiplas personalidades e tal, será que muda a forma como ela vê as coisas? Aí você conversou comigo, me explicou. Até então, eu estava acreditando em tudo o tráfico humano, mas aquela parte, quando ela vai, que é essa parte mais polêmica, eu estava achando, nossa, isso é teoria da conspiração, tá? É porque eu estava pensando, né? E aí, quando eu fui procurar um pouco mais, aí que eu descobri, falei, nossa, gente, realmente existe um negócio de trem embaixo do Getty que ela falou. Aí quando eu fui ver a fotografia, não é uma linhazinha, é uma coisa imensa. Aí depois fui descobrir dos 18 quilômetros de túneis. Eu falei, não, peraí, né? E dentro dos túneis tem andares. Aí eu falei, não, gente, não é possível. Então tem muita coisa que ela está falando que realmente pode ser verdade. E depois ainda teve aquele artigo daquele cara que foi o contratado do da Serviço de CIA, Inteligência da CIA isso. e Aham. que disse que realmente existem cidades lá embaixo e tal. Então, começando a achar tudo aquilo, eu comecei a falar, peraí, então realmente é possível que as coisas que ela esteja falando é verdade, porque na minha cabeça eu não sabia desses 18 quilômetros de túneis lá, e muito menos ainda que tem alguns que são abertos e tem até rave acontecendo dentro dos túneis. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Você imaginou? Não, eu nunca imaginei. É assim, quando ela falou, né, que a senhora tinha dito de barcos, de trens, de carro, de uma cidade toda lá embaixo, eu realmente fiquei em choque, né? Aí foi quando eu expliquei para a senhora que exatamente ela poderia ter visto uma coisa e interpretado de uma forma mais ampla, e isso pode acontecer por diversas formas. A gente tem até mesmo a ilusão perceptiva. Ela é um tipo de fenômeno que, por exemplo, ele se dá em questões até mesmo mais breves, sabe? Quando eu posso mostrar aqui essa caneta para a Uhum, senhora e brevemente a senhora pode enxergar como, por exemplo, um pau. uhum, E aí, rapidamente, a senhora pega e vê que é uma caneta. Normalmente, uhum. quando esse fenômeno acontece, ele está associado a experiências anteriores, a lembranças, a manifestações que a gente teve. Então, confundir uma caneta com um pedaço de pau pode ser estranho, mas não é estranho quando
eu tenho acesso Uhum. ao contexto da realidade da senhora, quando eu tenho uma noção do que a senhora vivenciou, do que a senhora viveu. Agora, ainda assim, seria chocante e tentar entender o que ela viveu ou vivenciou para conseguir fazer uma narrativa tão grande, porque ela não está falando só linhas de trens, ela mencionou trens, barcos, ela, né, mencionou o universo Cidade. todo, né? Fazenda de bebês, essa parte ali foi chocante. Não imagino que seja fazenda no sentido Sim, figurado, é, né? sim. Mas foi o termo ali que ela usou. E tá, a primeira coisa essas coisas são sempre mais difíceis de acreditar quando a gente não tem nenhuma familiaridade pré-concebida com alguma história semelhante anterior, né? Da gente ter ouvido falar. Mas se a gente pensar, por exemplo, não seria a primeira vez que o governo geral é pego mentindo. Tem aquele caso daquele moço que fugiu para a Rússia, lembra, uns anos atrás? Que divulgou que o governo estava vigiando Ah, todo sim, sim, sei. mundo. Ed, né? Uhum. É o nome dele? Não tenho Eu não certeza. lembro do nome, não me recordo, mas sei o que que é. Então, Sim. e aí eu não lembro agora como que foi que o governo lidou com isso, porque até então eles negavam que algo assim era possível. Mas depois das acusações dele, que ele liberou documentos e tal, mas parece que ainda assim não despertou um alarme de falar, gente, como assim o governo está fazendo tudo isso? Uhum. Não houve ações para ver até que ponto esse poder de vigilância estava acontecendo, e se eles mentem sobre isso, sobre o que mais poderiam mentir, né? Que é Sim, uma sim. plausibilidade aqui de se questionar. E principalmente quando eu fui olhar, falei assim, fui pesquisar, né, a população de Los Angeles nos anos 1920, 500 mil pessoas. Se você se coloca morando numa cidade de 500 mil pessoas, você não precisa criar 18 quilômetros para poder transportar prisioneiros, ligar prédios do governo, tipo a prefeitura, a delegacia na corte. É uma cidade de 500 mil habitantes. Eu poderia entender se você está falando de uma cidade de 10 milhões, 9 milhões, 15 milhões de pessoas. Estou falando lá em Nova York, São Paulo, Mexico City. Aí você fala, tudo bem, criaram túneis para poder facilitar. Mas estou falando de uma cidade de 500 mil habitantes. Para que alguém me cria 18 quilômetros? 1 quilômetro já era muito, agora 18. Você pode ir de uma cidade até outra. Você passa bairros e bairros. Para quê? Não tem lógica uma coisa dessa? Não tem. Não faz sentido para mim. Eu acho que as coisas já acontecem Já há bem muito antes. Bom, tempo. há muito tempo. Isso está E, acontecendo há muito e tempo. tá, e aí, vamos dizer, de 0 a 10, como que a senhora fica exatamente com essa parte da história? Com o que ela disse? Em que nível a senhora está de crença, né, especificamente desse recorte? Eu acredito assim. Eu não acredito em como pessoas falam, e talvez é o que ela tenta insinuar, como se existisse um governo paralelo, uma cidade lá embaixo. Nisso eu não acredito. Eu acredito que o tráfico humano, ele tem várias formas, eles se escondem nos lugares mais inusitados. É possível que muitas vítimas do tráfico humano estejam escondidas nesses locais? Sim, é possível. Não acredito que seja como se fosse um governo paralelo lá embaixo, um mundo à parte do nosso. Isso eu não consigo ver dessa forma. Mas eu acredito que sim, que seja possível. Isso, tudo bem. Quando eles criaram a ferrovia, que eles fizeram, porque passava por baixo das cordilheiras, aí o Getty Museu falou que é porque tinha que ligar uma ferrovia na outra e passou ali por baixo e tal. Mesmo assim, é uma coisa estranha, porque é algo que hoje em dia, todo mundo diz: se você quiser ir lá, você pode ver, você pode andar, você pode fazer isso. Não, como nos túneis. Os túneis de Los Angeles, nem todos mais são abertos, só alguns você pode ir. Então, existe muita coisa de segredo, assim, que eu acho que é possível que pessoas do tráfico humano estejam desaparecendo e sendo escondidas lá, seja por um período de tempo ou qualquer coisa. Sim, é possível, entendeu? O que eles fazem com essas pessoas depois? Pode ser desde tráfico de órgãos, pode ser vendas dessas pessoas para outros países, bebês sendo vendidos para outros países. Tudo isso é possível, entendeu? Em algum lugar precisam estar escondendo as vítimas do tráfico humano. Como naquele lance que a gente estava conversando a respeito das 600 mil pessoas que somem, 400 mil aparecem, mas 200 mil não. Se você pensar, o ano tem 365 dias. Onde que 200 mil pessoas vão parar todo ano? Mais Estamos ou falando menos 1.000 que somem por dia. por Esse é o número dia. assustador. É muito. É demais. É absurdo uma coisa dessa. Você pensar, não são pessoas que são vítimas de, alguém tirou a vida delas. Não, são desaparecidas. Ninguém sabe o que aconteceu com esse povo. Aonde que eles vão parar? E é algo que sempre me chamou a atenção isso. Eu sempre soube que muitas dessas pessoas foram vendidas para o tráfico humano. A gente vê histórias
No nosso canal, no meu canal, no teu canal. Quantas jovens universitárias, outras indo trabalhar, outras no estacionamento fazendo compra. Essas moças desapareceram, evaporaram. Jovens saem de casa, não aparecem nunca mais. Aonde que essas pessoas vão parar? Tem que ser vítimas do tráfico humano. Eu acho que o tráfico humano é algo tão muito, é muito maior do que as pessoas pensam, é muito maior do que a gente vê a criminalidade no dia a dia, o número de pessoas que perdem a vida, umas nas mãos das outras. O tráfico humano supera isso de longe. Então, quando a senhora fala de um governo paralelo, a gente teria que entender exatamente o que que significa para a senhora governo paralelo e o que a senhora sente que ela insinuou, de certa forma, na narrativa. Porque daí teria, vamos supor, dando um crédito absoluto para o que ela está falando, é, não teria como acreditar que toda essa operação está sendo comandada por bandidos, vamos supor. Não, Não teria como, assim, ter não. todo um universo ali embaixo e Hum, o governo não passar hum, despercebido, né? Não, seria impossível, ainda mais considerando o poder, a potência das agências, CIA, o FBI. uhum. Tá, então exatamente em que linha a senhora entende aqui nessa. Até porque também teria outra coisa que a gente teria que ver o propósito do tráfico, porque a gente sabe que uma pessoa traficada ela pode ter várias finalidades, desde o Sim, tráfico sim. de órgãos, né, no geral, desde a questão para prostituição, e aí como que ela menciona ali, no caso, sacrifícios. Porque daí nós estamos falando o seguinte, teria tanto, vamos supor, se a gente estivesse falando só dessas organizações criminosas mesmo, bandidos paralelos que traficam as pessoas para fins sexuais, é, teria tanto público assim Ah, para tem. mais de 200 pessoas, 200 mil pessoas por ano, a gente está falando quantas pessoas exatamente. Tá, a gente tem um número de quantas de pessoas de tráfico sexual, ok. Tá, Hum. mas e quantas pessoas são clientes de Ah, tráfico? são Essa é a parte aqui que eu também queria entender. É, porque é assim, é muito grande, porque, por exemplo, o tráfico humano dentro dos Estados Unidos, ele acontece dentro dos Estados Sim, Unidos, mas existem pessoas que também vêm de fora para fazer isso, para se valer dessas vítimas, dessas pessoas dentro dos Estados Unidos, entendeu? Não é somente o que está acontecendo aqui, é só com o povo americano, pode vir, pode estar vindo pessoas de fora para cá, sim, aham. desde tudo. Seja para comprar crianças, para qualquer finalidade, seja para tráfico de órgãos, isso existe em vários países do mundo, entendeu? Por isso que muitas organizações ficam fazendo um número. Eu não sei se eu comentei com você, eu tenho uma amiga que no passado, quase uns 25 anos atrás, ela era funcionária de verdade da ONU. Não como todo mundo sai dizendo da ONU, né? Mas ela era funcionária de verdade da ONU, né? E o trabalho dela no Brasil era fazer a catalogação de quantas pessoas desapareciam por ano no tráfico humano. E Uhum. é engraçado que ela disse para mim que aviões chegavam ali da América Latina, desde a parte da Argentina, Paraguai, chegavam aviões trazendo estrangeiros. E aqueles estrangeiros entravam no Brasil para serem tipo os clientes, vamos dizer ali, do tráfico humano. Aviões, tem ideia do que é isso todo dia chegando? E ela catalogava isso e tudo para poder passar para eles, entendeu? Uhum. E o trabalho dela era tão perigoso que vivia mudando de casa, tinha segurança, era uma coisa assim absurda em cima dela. Por quê? Por causa das ameaças que eles sofrem, entendeu? Então, existe muito disso, muita gente vindo de fora, entrando aqui, gente tirando as pessoas daqui e levando para outros países também, para todos os fins, como você falou, desde traficar órgãos até qualquer coisa mais, entendeu? Trabalho escravo. O número é muito grande. A gente pensa que não, mas meu Deus do céu. Pra você ter ideia, o tráfico humano, ele só perde para o tráfico de armas no mundo. O de entorpecente passou a ser o terceiro lugar agora. Então, tem ideia o que que é isso? É bravo, é bravo. Sempre foi, em primeiro lugar, o entorpecente, armas e o tráfico humano. Agora é o inverso. Agora o tráfico de entorpecentes passa para terceiro e o humano passa para segundo. Você tem ideia o que que é o tráfico de entorpecentes, tráfico humano no mundo de entorpecentes? É, é imenso, né? Aham. O tráfico humano é maior ainda. Então, daí a senhora ia falar, o que que eu tinha perguntado para a senhora do. Do Ah, número de. do número de clientes. E daí o que que a senhora significa para a senhora a questão do governo paralelo? Como que a senhora acha que isso está em funcionamento?
Eu, particularmente, não consigo ver que exista um governo paralelo, entendeu? Eu acredito que os traficantes, eles são grande parte de máfia, cartéis, coisas grandes, entendeu? E eles simplesmente se escondem. A gente sabe que existem determinados tipos desses máfias, cartéis, que eles são mais poderosos que certos governos. Entendeu? Por exemplo, se você pegar no México o governo não manda nada, né? É, Quem manda são eles. são eles, sim. Aqui também, não são, vamos dizer que eles que mandam, mas Você eles acha que têm eles têm grande mais poder que o participação. governo dos Estados Unidos da América? Para fazer coisas ilegais tem, Mas esconder desse tem. jeito? Eles são capazes, nossa, eles são especialistas para esconderem coisas que nem o governo consiga saber. Eu não consigo ver que o governo aqui de cima esteja olhando. Eles sabem dos números, eles sabem de tudo, mas não acredito que eles saibam, tá acontecendo alguma coisa lá embaixo, underground na terra e não sei o quê. Eu não acredito que o governo veja dessa forma, mas eles sabem que existem esses grupos grandes, tanto dentro dos Estados Unidos como fora, que coordenam essas coisas. Mas se, a E eles senhora, também. mas se, por exemplo, se nós, meros mortais, estamos, tipo, chegando a essas prováveis informações, né? Por que que a senhora acha que eles, que têm comunicação, acesso, rastreamento, por que que eles não conseguiriam ver isso? Por que que, no caso, quem está de fora consegue ver? Porque tem tanta gente influente no meio disso, enfiada com isso, você veja pela Ali, ela cita duas pessoas, dois ex-presidentes. Quer dizer, tem muitos políticos, tem muita gente famosa, você pega esses milionários, bilionários dos Estados Unidos, os cantores, os atores, olha quanta gente envolvida dentro dessas coisas com crianças. Então, Então, a ideia da senhora é que essas pessoas são associadas à máfia. Então, que a gente teria tipo, um grau de inocência nos órgãos do governo e o restante dessas pessoas são associadas à máfia. Então, tipo, são, e sabem, participam disso. E participam, entendeu? E o que você acha da Ali, quando ela fala desses grupos e do que está acontecendo, da quantidade? O que você achou? então, como o discurso dela é bem. A gente viu, né? A dificuldade de conseguir reunir as informações, porque é tudo muito espaçado. Uhum, Que nem tem uma hora ali que ela falou das provas e tal, que tinha as provas, mas ela não mostrou, ela não chegou a dar assim, provas concretas que nós poderíamos dizer, ó, tá aqui, ó, você não acredita em mim, uhum, você olha isso. uhum, Tem um fato, por exemplo, o cara, que nem ela falou ali que no dia que o Didi foi preso, ela foi seguida. Isso pode ser, me veio à mente percepção delirante. No uhum, sentido, claro, que daí seria justificado pela exposição às adversidades, vamos dizer assim, o mínimo, né, uhum, que ela foi submetida. Na percepção delirante, eu vejo um carro, mas eu interpreto, tá aqui para me seguir. Então, às vezes, uhum, pode ser que ela tenha essa leitura de todo carro que passar de uma forma estranha esteja atrás dela? Pode uhum, ser. Mas, em contrapartida, tem o que chama atenção é que tem algumas coisas que ela mencionou, que daí, quando a gente começou a pesquisar, a gente via que tinha um precedente. E o fato de que também algumas coisas que ela falou, ela disse antes disso tudo começar. sim, Então tem esses. Aí que nem, por exemplo, algumas coisas que nem quando ela menciona lá do presidente em exercício e do ex-presidente, o Barack. Aí depois eu me toquei e falei, que um era vice-presidente do outro. uhum, Então, que ela mencionou anos antes, né? Porque eu pensei, nossa, uhum, aqui. uhum, Só que eles se conheciam, né? O sim. Biden e o outro já tiveram um histórico, 8 anos juntos e etc. Então, se vamos supor, se isso aconteceu, se ela foi atacada por eles, porque agora já se passou. Mas eles podiam Quase. nem ser presidentes na época. Então, Eles poderiam mas ainda. aí seria muita coincidência, porque os dois acabarem no mesmo lugar juntos, como é que pode? Porque é isso que eu Não, tô mas. fazendo cálculo, ó, vai dar 8 anos agora desde que o Obama saiu da presidência, Uhum, né? uhum, Então, isso teria, como que isso teria que, porque o Obama antes dele ser presidente, ele só era um senador e relativamente desconhecido, né? Ele uhum, foi um fenômeno assim, uma uhum, estrela uhum, que explodiu, nunca mais se teve algo assim. Embora que o Trump também, que ele não era político, mas ele já era conhecido por conta do reality, o The Apprentice, uhum, né? Então ele já era conhecido do público. Mas antes disso, todos os presidentes posteriores, tinham histórico, né? O Bush, o Reagan, o Carter, todo mundo uhum. era já metido na política. Então não seria coincidência demais daí ela ser atacada por duas pessoas que acabaria sendo presidente e vice-presidente. Então, porque a única coisa que para mim que faz sentido é que isso aconteceu já no mandato do Obama, no Não, mínimo. não acredito, porque olha só,
Ela foi adotada quando adulta. Eu não sei a idade, mas eu presumo que depois dos 18 anos. Então, a gente presume que depois dos 18 anos isso parou de acontecer, Uhum. ok? Ela já tem 27 para 29 anos, eu não lembro. Foi uma coisa assim, ela está ali. Ela foi adotada em 2014, então há 11 anos. Ela foi adotada por volta de uns 18 anos. E as coisas que ela conta acontecem com ela de ser vendida no tráfico desde muito criança. Entendeu? Mas ela tem muitas coisas, como ela fala, aos 12, 13, 14 anos de idade. Então, se você colocar isso, 12, 13 anos de idade, hoje ela tem quase 30, então a gente está colocando aí para trás bastante anos, muitos anos. Pode ser que esses políticos, eles eram Mas políticos, o mas não. Biden, até tudo bem, que ele é político desde 20 e poucos anos. Eu olhei, né, Uhum, até comentei com a senhora, não sei se a senhora sabia, até eu falar que uhum, ele nunca perdeu uma eleição. uhum, Ele ganhou tudo que ele uhum. foi invicto. Mas o Obama não era ninguém. Não Sim, é mas muita ele coisa. É era, tipo ele. assim, imagina agora que uma pessoa pega e fala, sei lá, vamos supor que se o Trump ganhar a eleição, tá, ele é presidente e o outro é J.D. Vance, é assim que pronuncia o nome dele? É. Tá, é vice. Aí vamos supor que daqui a 10 anos alguém pega e fala que foi atacada pelo Trump e pelo J.D. Uhum. Vence. Vence. Não, aí tá. No normal seria pensar, tá, isso aconteceu durante o mandato. Porque daí a gente falar, gente, porque assim, o J.D. entrou na vida do Trump agora, né, nos últimos meses. Eu duvido que há anos atrás o Trump pensou, esse homem vai ser meu vice-presidente, entendeu? Eu sei. Essa é a conexão que eu tô falando aqui que é estranho. Não, mas Entendeu? pensa sobre essa ótica. Ele já era um advogado e era famoso, ele estudou na Harvard, era uma pessoa de sucesso. Aham, Então, ela não se referia como se quando ele fez isso ele era presidente. Ele poderia ser um homem da elite que estava em uma das festas, como aham. tantas acontecem por aí, entendeu? Ele Uhum. era uma pessoa da elite. Coincidentemente, acabaram os dois É sendo, muito. entendeu? Meu Deus. É possível, Pra muita. Depois que a gente viu aquelas fitas, olha que eu sou democrata, mas depois que eu vi Aham. aquelas fitas, aqueles vídeos que você mandou do Biden com aquelas Os crianças e menores, aquelas né? mulheres, É. eu fiquei assim meio chocada. Aham. E aí até nisso você meio que se assusta. Mas o que que você acredita? O que que você acredita que seja verdade ou que não seja do que ela fala? Por exemplo, das crianças embaixo da terra, lá no subterrâneo. O que que você acha de tudo isso? É, é difícil dizer que dá para. É que tem uma parte de mim que, por exemplo, que esperaria que talvez ela nem estivesse viva para contar, por, Uhum, tipo assim, ter sobrevivido para conseguir narrar tudo isso. Só que também o que é inegável é que depois, quando a gente começou a olhar a história dela, a gente começou a pesquisar e ver que tinha uma certa sincronicidade com outras coisas aleatórias. Então, uhum, e o pior é que ela não é a primeira a dizer isso, né? Depois eu uhum. pesquisei ali, teve até um artigo que eu mandei para a senhora, uma outra moça está alegando coisas muito similares. Então, a questão que pega, o Biden, a gente viu, ele já tem um histórico ali de suspeitas, né? Eu não sei se a senhora sabia, mas tem o diário lá da filha dele, você já ouviu falar? Uhum, Que eles acharam o diário da filha dele e tal. E até hoje eu não sei como é que eles negam isso aí, mas no diário uhum, estava escrito que ele fazia coisas com essa filha. Então, o Biden já tinha esse histórico mesmo. O Obama eu nunca tinha ouvido falar de coisas parecidas. Ela fala com muita firmeza ali nos vídeos. A parte o discurso dela não é 100% organizado. não. Se dá, né, a gente percebe que está. Também, se o discurso dela fosse organizado, seria suspeito. Uhum, Por tudo que ela passou, não tem como uma pessoa contar tudo assim, como se tivesse férias uhum, no Havaí. Então, tem muitas coisas que ela fala que corroboram emocionalmente a intensidade do que ela está descrevendo. A parte que deixa a gente chocado os eventos envolvendo esses nomes tão poderosos, como a parte que ela mencionou o Denzel Washington, que é assim, o Denzel sempre teve uma cara de bom moço, não vamos negar. uhum, Eu acho que entre os atores, assim, ele sempre. Will Smith sempre teve uma cara de bom moço também, mas ele, assim, dá pra dizer que a cara dele caiu, né, depois do show dele no Oscar, então tudo é possível. Mas ela é bem incisiva com esses nomes e ela é bem afirmativa.
Eu acredito que ela esteja falando a verdade, mas eu não sei explicar a parte da parte subterrânea. A parte dos ataques, eu acredito, até porque daí a Uhum. gente viu aquelas fotos, a gente reconheceu os atores ali, alguns Uhum. deles, a Kim Kardashian, tava todo mundo ali. A gente viu também a questão, o vídeo da Sandra Bullock, para quem não sabe, tem um vídeo da Sandra Bullock numa entrevista lá com a Ellen DeGeneres, que a Ellen do nada começa a perguntar qual era o segredo da beleza dela, e ela estava falando que eram é, Pra como é que mim. ela usa? Petit era um creme que era é como se fosse tem um protocolo de beleza, né? O Derma Roller, Uhum. você Uhum. passa um líquido, um tipo de ácido no rosto, etc. E aí isso ela começa a falar que era de pessoas mais jovens e tal. É uma entrevista muito estranha, né? Essa parte da entrevista é muito estranha. A Sandra ela tá visivelmente desconfortável Mas e ela aí fala pele de criança. ela fala pele. Não, ela pega e fala, né? Pele de pessoas mais jovens. Aí Uhum. ela vai enrolando. E Uhum. a Ellen, que, tipo assim, aparentemente não sabia de nada, só perguntou o segredo da beleza dela, pega e fala, ah, de bebês. Uhum. E aí todo mundo começa a rir pra Uhum. disfarçar. Essa parte é perturbadora. Essa parte Sim. é perturbadora de pele de bebês, de petipídeos de pele de bebês. Tanto é que, inclusive, eu procurei na internet para saber, esse não é um tratamento que a gente encontra Uhum. assim aqui, Não. né, em clínicas. Então assim, eu assim não entendo como isso deixou passar batido. Então quando ela pega e fala ali dos rituais, que nem ela foi muito específica naquilo que ela falou do fetiche do vômito, Uhum. de afogar a cara assim no vômito. Uhum. Eu achei que teve alguns detalhes que ela deu que eles eram muito coerentes no grau de perversidade. Porque normalmente quando a pessoa ela vai fantasiando histórias, às vezes há uma tendência da pessoa ficar ampliando muito os eventos. E a gente vê que os eventos que ela conta, ela não fica assim, recheando de detalhes. Tem muitas Uhum. coisas separadas que ela conta, como por exemplo, a parte da cidade que ela contou foi no outro lado. Uhum. O negócio ali que ela conta. Então a gente viu que ela repetiu várias vezes a mesma história e ela foi consistente. Ela não Uhum. ficou fazendo ampliações ou diminuições. Então ela foi muito direta. E isso dá uma indicação muito clara de que ela estava falando a verdade, de que pelo menos ela acredita no que ela está dizendo. A parte do cidade, de tudo subterrâneo ali embaixo, com barcos, com navios, não consigo dizer que eu acredito nisso 100% Não, isso agora. também não. Não. Mas também, quando a gente falou, a primeira vez, quando a doutora Sandra falou, ó, ela falou isso ali, na hora a gente falou, ó, isso é viagem pura. E aí Uhum. depois a doutora Sandra começou a pesquisar e viu que tinha túneis. Então, assim, se fosse uma questão ó, isso, tua vida depende disso. Você acha que acredita ou não, resposta certa você vive, resposta errada você perde a vida. Então, eu tinha dançado no primeiro momento. Então, eu Sim. também já não consigo mais dizer, olha, não dá para eu dizer 100% de certeza que eu não acho que exista. Porque a gente viu que existe túneis ali embaixo, que existem 18. A desculpa do governo de que isso aconteceu em 1920, quando eles abriram lá, não faz sentido, como a doutora Sandra mesmo explicou. Uhum. É. 500 mil pessoas. E aí agora, tecnicamente, se era necessário na época que tinham só 500 mil pessoas, agora que tem milhões, por que que não se usa? Sim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Aham. Até Não. com a crise de sem tetos que tá lá em Los Angeles, É, podia não brigar faz. todo mundo, né? Não faz sentido. Então, essa parte a gente não consegue entender. Uhum. O fato da gente não ter. Eu confesso que foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa desse porte. Olha, tem gente ali embaixo. Mas aí, em contrapartida, o que pega de novo foi aquilo que a gente conversou. Para estar assumindo essa quantidade de pessoas, eles precisam esconder. 1.000 pessoas não são sequestradas assim num dia e são Uhum. levadas embora, sei lá para onde, no mesmo dia, né? Senão até Uhum. seria perceptível, sei lá, essa Uhum. movimentação toda no aeroporto, na Sim. rodoviária, né? Iam perceber. Então eles precisam esconder. Será que eles escondem lá embaixo? E aí ela pega e fala sobre isso. Ela não chegou a falar da estatística, né? A estatística foi uma coisa que a Não. senhora trouxe. É, estatística é o que eu falei. Aham, Então, sim. então isso era mais uma informação externa Não, que ela até corrobora. menciona. É, desculpa, ela fala, ela não fala do número. Não, ela chega a mencionar alguma coisa do absurdo de pessoas que desaparecem, de milhares e milhares e milhares. Ela fala isso, entendeu? Mas não fala os números. Aí Fala os eu nomes. te falei os números, né? Porque Aham, ela fala como que desaparece tantos, milhares desse jeito e a gente não recebe quase nada no telefone do desaparecimento dessas pessoas. aham. A parte do que eu achei também bem condizente foi que ela falou dos rituais.
Aí a É. gente não tem como negar a existência, porque até eu comecei a pesquisar, a gente viu que teve a Megan Fox falando que faz ritual com o sangue dela e do namorado, Sim, eu vi. né? Teve isso tudo, então já não tem mais como negar essa parte do ritual que acontece mesmo, e acontece ali escancarado. E ela foi bem específica na. Ela falou questão do Fashion Week que a gente viu. Nossa. Teve o escândalo que aconteceu há um pouco mais de um ano da Balenciaga, que não dá para negar. Ali eles não tiveram desculpas, né? Eu lembro até uma das coisas que mais me chocou no escândalo da Balenciaga, lá num dos cenários das fotos, né, que eles colocaram aqueles menores, tinha fita. E a fita, eles do Balenciaga, eles Uhum, colocaram. O Balenciaga não tem dois As, né? É uhum, uhum, Balencianga. uhum, Balenciaga. Não. É A-G-A, tá? É assim que uhum, se escreve. Gente, tá ali. Tá, todo mundo vê, tá ali no meu vídeo. Numa das fitas, eles colocaram dois As. Tá ali, a senhora viu isso? Eu não sei uhum, se a senhora uhum, lembra disso. uhum. Aí, dois As, B-A-A-L, significa Baal. Bom, Quando você uhum, vai pesquisar o significado, é, Baal era um deus lá no passado que as pessoas sacrificavam menores. Então, uhum, ali, o ritual todo da Balenciaga era descaradamente satanista, né? Não tem como negar. Aí a gente olhou, a doutora Sandra começou a me mandar as fotos lá da Fashion Week. fecho ele. O que que era aquilo? Não tem, não tem como negar, não tem como negar. Tem um outro recentemente, o Will Smith fez uma apresentação, eu acho que foi no MTV, que eu não sei se a senhora viu, que é literalmente o cenário lá que ele cantou, parecia o inferno mesmo. O inferno mesmo. Uhum, Não sei se a senhora chegou a ver. Então foi assim. E a letra da música, perturbadora, aí eu comecei a pesquisar, tinham vários. Aí, ontem à noite, que mais coisa que eu mandei? Ah, daí a gente começou a ver a foto de uns artistas e tal. De um monte, na verdade. Pegamos os nomes grandes da uhum, lista A e tal, símbolos. Resumindo, isso aí já não tem como negar, né? Um monte ali se diz, ah, eu sou católico, sou cristão. Pff, desculpa, você diz isso não, só para agradar um povo de maioria sim, cristã, mas não são, não dá para negar. Então a parte dela dos sacrifícios e tal tá bem condizente, a parte dela das violações também tá bem condizente no sentido da gente analisar já o ponto de vista das festas, porque daí ela falou o seguinte: há 2 anos atrás ela falou das festas, o vídeo que ela foi postado, né? Dois uhum, anos atrás ela falou das festas do Didi, ela falou que essas coisas aconteciam. Agora, a gente precisa falar. O próprio governo está falando tráfico, não sei o quê, e várias testemunhas estão falando que uhum. tudo rolava lá, nessas festas. Quem ia nessas festas? Era a doutora Sandra? Não. Quem? A doutora Sandra é uma pessoa de médio porte, né? Uma pessoa comum, vamos dizer assim. Quem ia nessas festas, doutora Sandra? A elite. Só elite, só celebridades. Então, é muito provável, até um reverendo famosão, eu vi que Sim, estava lá numa dessa. eu vi. Meu Deus, alguém tira, expulsa, né? Tem que Pois é. expulsar esse homem à pedrada lá do templo. Então a gente viu celebridades de todos os níveis, vários políticos. Então não dá para negar o envolvimento. Não, eu não achei uma foto do Obama ou do Biden lá, mas a gente É, sabe também que não é improvável, porque não dá, nem todo mundo era fotografado. E como agora muito bem já se sabe, né, é fato que a festa mudava depois de um determinado horário. Aí é outra coisa que também condiz é. com o relato dela, porque esse relato dela é de 2 anos atrás, quando ela falou Sim, que havia uma alteração, né, depois de um certo horário, é. as portas fechavam, a música mudava e o pessoal ficava como loucos. E na ação que foi feita, descreve-se isso, que quando o DJ começa a piscar as luzes, as portas se fecham. Isso está nessa ação desse ano. Esse ano, E o vídeo dela é de 2 anos atrás. Como dois que anos essa menina atrás. sabia disso? Ela não teria. Isso não tem Não como teria ser como inventado. saber. Não tem como inventar. Não tem Não como tem, inventar. Não não tem tem. mesmo. Porque é muita Então, coincidência, é sabe? muito. Você E fala, ela mencionou, tem um negócio que é o Fatu lá do 9 anos. Que ela mencionou de 9 anos, né, no vídeo de 2 anos atrás. Que a senhora falou pra mim que agora. Que a gente viu, tá no processo. Eu narrei no vídeo. uhum. No outro vídeo que tá um menino, um menino de 9 anos. Ah, é! Entendeu? Ela Agora, falou, ela falou. dois falou, anos atrás. Dois ela anos falou, atrás. Aham. falou, 9 anos de idade. E na estação desse ano fala da
dos 9 anos. Falei, muita É coincidência, muita muita coincidência. coincidência. Não. Então, assim, se ela tivesse inventado tudo isso, teria que ser uma sorte muito grande. Então, agora a gente, pelo menos com as evidências atuais, a gente consegue dizer que pelo menos 70% do que ela está falando envolvendo o que acontecia nessas festas, a gente já tem indicações de que de Que é fato verdade. aconteciam, que é É. verdade. Uhum, Então, nessa parte, o discurso dela está coerente e tem uhum. evidências plausíveis de que isso acontecia. A gente tem a outra parte dos túneis que a gente não consegue provar, no caso, a amplitude dessa forma como ela realmente exemplificou. Coloca. É. Fazendas e não sei o quê. Porém, já tem alguma coisa que indica, ó, isso aqui não é uma mentira furada. Porque tem Uhum. os túneis lá embaixo, tem esse museu, né, a postura do museu, que olhando agora é estranha. O fato de que eles não deixam as pessoas entrarem e o fato de que está acontecendo essas raves lá, né? Então as Uhum. pessoas são bem doidas de Uhum. vai que alguma coisa acontece lá, né? Já pensou? Imagina, Qualquer dentro do coisa pode túnel. acontecer. Aham. Então ela tá com. E outro ponto é que tem a moça, a mãe dela adotiva, que tá do lado dela, que está narrando junto com ela, que está confirmando, está atestando os fatos. Então, tem muita coisa aqui que indica que ela está falando a verdade. Eu acho que o Olha, que é. Pode a falar. mãe dela, ela disse que a mãe dela é psicóloga, né? E que a Uhum. mãe dela a conheceu quando ela estava nessas casas. Porque aqui nos Estados Unidos tem o foster care, mas tem outras casas também que você coloca esses adolescentes problemáticos, tal, pode ficar um tempo. E a mãe dela, na época, fazia um mestrado específico lá, e quando a conheceu, ela tinha por volta de 12 anos, uma coisa assim, né? Uhum. Então soube da história toda dela, só que ela foi adotada adulta. Só que nesse tempo que ela anda fugindo, que ela fala 16 meses sem estar em casa, pagando aluguel e fugindo, a mãe tá junto. A mãe tá junto. Porque na live, quer dizer, aqui você sabe quanto é difícil ser um psicólogo aqui nos Estados Unidos. Para você chegar e falar, eu me formei, eu sou um psicólogo dos Estados Unidos. No Uhum. Brasil, que eu saiba, você estuda 5 anos 5 anos. Uhum. aqui para você receber esse título mesmo, psicólogo, é uma outra história, né? Quase 10 anos. 10 anos. Senão, Então, como é que essa mulher ia entrar nessa loucura dela de estar fugindo, como ela diz assim, é, pagando aluguel sem poder estar voltando para casa, dormindo dentro de carro, dormindo dentro de hotéis? E a mãe dela está junto com ela o tempo é, todo, dentro do carro, meio que fugindo. E, por exemplo, quando ela vai dar umas palestras sobre o tráfico humano, todas aquelas pessoas são voluntários, todos eles estão com coletes à prova de bala, e eles meu colocam um colete à Deus. prova de bala. Você viu? Que Aham. eles deram o colete, eles estão Foi. colocando o colete à prova de bala para ela? Aham. E isso é uma coisa que existe no site dela há muito tempo. É. Quer dizer, e a mãe dela ia ser uma louca seguindo ela fazendo Ia essas viver uma coisas? mentira, porque muita gente vive uma mentira, mas toda mentira que as pessoas vivem tem um ganho Sim. considerável. Normalmente é financeiro, Hum, midiático. O dela não indica nada. nada disso, né? Não, Não, não faz sentido, é só adrenalina. Então tem não. esse aspecto que é de fato alarmante. E tem outro ponto que eu lembrei também agora, que é coerente no discurso dela, é o fato. Nossa, peraí. Tinha outra coisa que apareceu também ela falou. Tem uma coisa que eu até esqueci de falar. No site dela, eu não tinha visto, fui ver isso ontem. Tem a mãe dela falando, acho que por uns 10 minutos no vídeo dela, no site, que a mãe dela senta e diz assim: Eu sou acostumada, trabalhei com muitas crianças que passaram por traumas e tal. E ela dizendo que quando a Ali foi morar com ela sabia de muita coisa que tinha acontecido, mas ela não sabia de tudo. E ela disse que aí ela foi vendo com o passar dos dias, que ela dizia assim, por exemplo, quando apagava a luz para ir dormir, nossa, a Ali ficava toda agitada, tipo, não Nossa. queria ficar no escuro. Aham. Então ela estava explicando que aí ela foi descobrindo coisas que ela não sabia e ela foi vendo que era compatível com Os as efeitos pessoas de que um ela trauma. de um trauma, que ela Aham. falou, eu lidei Isso. anos com traumas, eu sei como é que funciona isso. E Você ela falou que reconhece os sinais, né? Porque sim, e uma ela pessoa fala fingir isso. que alguma coisa aconteceu, ela também Uhum, não consegue. Eu posso inventar agora que eu passei por uma aprovação terrível, e a uhum, menos que eu passei, sei lá, por uma terapia muito boa, em que eu fui curado de uhum, todas essas formas, eu vou ter reflexos automáticos. Então, uma pessoa e eu falo isso por pacientes que eu atendo, pessoas que têm, né, se recuperando e altas dificuldades, principalmente no começo, né? A pessoa tá toda travada. E aí você uhum, chegar, você, não, passei por tudo isso, mas nada assusta, a pessoa não tem um comportamento reflexo assim, imediato,
você ia falar, gente, tem alguma coisa errada nessa É. história. Então, isso é um outro Uhum. fator que corrobora, porque ela teria que passar por uma grande. Gente, aqui a gente está falando de um tipo de trauma, né? Um estresse pós-traumático, mas é tão amplo, porque Uhum. sei lá quantas vezes ela foi atacada. Tá. Quantos lares, quantas traições. E tem um outro fator também, que daí é uma parte que me pega. A senhora sabe que eu tem uns 2 anos que eu já cobri pelo menos umas 6, 7 histórias do serviço social, que Uhum. é criminoso, e o serviço social pediátrico, né? Que é essa pseudo-especialidade médica terrível que está aí destruindo várias pessoas, principalmente lá no hospital de Boston. Então, principalmente tem aquele vídeo lá, a da Julissa Bates, que eu peguei, eu fiz documentos, eu gastei semanas montando tudo aquilo lá, das estatísticas, mostrando como tem um número alto de menores perdendo a vida, literalmente porque o conselho se recusa, o serviço social. É muito estranho, parece que eles removem menores que não estão em perigo e deixam os que estão em perigo. E aí, quando ela pega e fala. é, tem muita gente do serviço social que está conivente com o que está acontecendo, parece que é outra confirmação a uma coisa que aí seria eu nesse caso, que já vinha Uhum. cobrindo há muito tempo, né? Como é que a senhora vê isso? Porque é aqui no canal mesmo, sem souber a assistência dessa menina, né? Eu comecei a ter um horror do serviço social quando eu peguei história atrás de história em que eles estavam, né, removendo menores, e até um vídeo que eu gravei que ainda não saiu, mas tem um cara preso há 10 anos porque eles inventaram uma acusação contra ele. E tá médicos, tá todo mundo falando, ó, ele é inocente, ele não fez nada, e a palavra deles foi maior e o juiz condenou. O cara tá 10 anos. A esposa tá esperando ele sair da cadeia, os filhos, a família, todo mundo. É um desastre, o que Eu já aconteceu. escutei histórias terríveis aqui também do serviço social, coisas que eram crianças que não tinha cabimento. Aquela criança não tinha que estar naquela casa. Eles foram, eles viram aquele lixão, aquele perigo, aquele tudo, não fizeram nada. É como se eles tivessem uma agenda. Que agenda é essa? Não É, é ir lá remover uma criança que está passando por algum abuso, por uma negligência? Não, é como se fosse para outra coisa, entendeu? aham, é. Porque não é Os isso. próprios Turpins, né, que a gente viu, que aqui já é uma história horrível. E aí depois teve uma nova reviravolta pior, que foi quando as irmãs vieram a público lá na entrevista com a Diane Sawyer, né, Sim, e no 2020, e falaram que os irmãos, gente, eles foram violados intimamente depois de terem saído da casa dos da pais. casa. Né? E aí teve a conselheira lá que pegou o dinheiro todo para ela, que trabalhava como corretora, e assim, várias outras coisas acontecendo e ninguém fazia nada. Como é que pode? Por que que parece que tem, dentro do serviço social, tem pessoas com esse tipo de índole sendo contratadas? E eu não entendo isso. Isso é uma coisa bem que difere bastante. Eu já prestei atenção do serviço social no Brasil. Eu acredito que o serviço social no Brasil é muito mais sério do que o daqui. Eu já vi no Brasil, quando você faz denúncia, seja também para juizado de menores, ou você leva até a procuradoria, alguma coisa desse estilo, eles vão, eles averiguam, eles correm atrás. Aqui tem uma coisa muito esquisita quando envolve crianças. É como se não É como se fosse uma lei de silêncio. Parece que ninguém acredita, ninguém quer fazer nada. E eu sempre me perguntei, mas por quê? Por que que existe isso? Olha, tire por mim. A minha amiga, ela está brigando na justiça há 9 anos para a guarda da filha dela. E o serviço social envolvido. 9 anos. A filha dela foi tirada dela aos 30 dias de vida. Meu Você tem Deus. ideia de quantas vezes essa moça foi na corte? Acho que mais de 100. E ela é uma advogada brasileira. Mas sem ver, a menina ainda não. Aí ela me apresentou uma amiga dela. A amiga dela ficou 14 anos. Meu Deus. Eu não escuto isso no Brasil. Nunca escutei. A esse ponto, não. Esse Tudo ponto eu bem, nunca ouvi também. 2, 3 anos ali, negócio Aham. de guarda, 9 anos, 14 anos. Pois é, a filha dela fez 9 anos esses dias e ainda tá ela lá. E eu, quando é que vai ser ela? É audiência assim a cada 4, 5 meses, 4, 5 meses. Ela perdeu as contas de quantas vezes. Seguros e sempre é o serviço social envolvido com isso. É uma coisa incrível. E aí E uma ela coisa. falou isso, né? Que parece que tem, que é uma lei de silêncio mesmo, que ela falou que tem que alguns que até poderiam fazer são impedidos de fazer, são obrigados a se calar. Então, ou seja, é do topo que tá vindo essa, ou você trabalha assim, ou você vai cair fora daqui. Para você ter ideia, uma das advogadas dela chegou a pedir a remoção da juíza. Não Meu, removeram. não removeram. Mas aí o que que aconteceu? Essa juíza permitiu que um pai levasse a criança para casa com todas as provas do quanto ele era perigoso. O que que ele fez? Uhum. Ele tocou fogo no carro com ele e as crianças dentro.
Todos Uhum. faleceram. É a mesma juíza dela. Agora, depois de 9 anos, vai ser uma nova juíza. Mas sabe o que que é isso? Como que chega a esse ponto? E é sempre o serviço social envolvido. Tudo nela é o serviço social. É um tal de serviço social, vai na escola e vai na casa e vai ali, vai. Gente, é uma coisa absurda, E absurda. o serviço social responde a quem exatamente? Na O cadeia de governo, comando? eles são O funcionários do governo. governo. São funcionários do Eles governo. Mas são funcionários do governo. por exemplo, o FBI é administrado por tal coisa, o Ministério da Fazenda, como é, quem é tem algum, O, né, uma é, escala por exemplo, eles são mais subordinados com o poder judiciário, porque quando judiciária. eles fazem a remoção de crianças, ou vai tirar totalmente a guarda daquela criança para sempre, tudo isso é enviado depois para o judiciário. Vai ter ordens de juiz que vai tirar todos os direitos de uma mãe ou de um pai, uma coisa assim. O Aham. serviço social não vai tirar o direito de uma mãe. Eles preparam os relatórios, e esses relatórios são enviados e depois o judiciário acaba fazendo tudo, entendeu? Mas é Uhum. uma vergonha. Eu fico chocada aqui com o serviço social daqui. Me decepcionei muito e muitas vezes. Eles são terríveis. Tá na cara, isso não dá para negar que é proposital, que é uma coisa que a gente já vinha percebendo antes e que, mais uma vez, eu acho que assim, se uma pessoa sem saber de nada assiste o primeiro vídeo da Ali, não vai acreditar em nada do Não. que ela tá dizendo. Mas Uhum. considerando que a gente já tinha conhecimento de alguns fatos prévios e depois algumas coisas que ela falou, começamos a pesquisar, e aí também tem um outro ponto. Ela poderia ser, não que também seja errado, né? Pode acontecer de alguém que passou por experiências assim, sei lá, tenha grandes acusações, grave o vídeo na internet e solte. Mas além disso, ela não está só fazendo vídeo. A doutora Sandra viu vestígios mesmo de que ela Uhum. tentou entrar em contato com o governo, de que ela abriu. A senhora poderia explicar mais aqui para o público, para eles entenderem essa questão legal, que ela realmente tentou? É o seguinte, porque quando ela ficou com a família dela, ela foi entregue várias vezes, muitas denúncias foram feitas para o serviço social desde quando ela era criança. Né? A mãe sempre se envolvia com homens que acabavam fazendo coisas com a menina e tal. E aí ela era colocada um tempo no foster care, depois volta para casa, depois vai para o foster care e volta para casa. Aquela bagunça o tempo todo era feita. E ela disse que esse serviço social, que nesse caso seria o CPS que eles chamam, eles têm tudo isso relatado e há muitos anos do que acontecia com ela. E todas as vezes ela contava que nas casas onde ela era colocada, ela acabava sendo vítima, ela chegava a ser vendida para o tráfico humano. E ela disse que o serviço social nunca acreditava nela, sempre achava que ela era uma louca. Aí disseram que ela era uma garota problemática, mas ela voltava para casa com mordeduras, com hematomas e tudo mais, entendeu? E ela Uhum. disse: tudo isso está relatado. Ela diz nos vídeos: entregamos o equivalente a 8 meses de provas. Eu entendo que ela quis dizer com isso, é o suficiente para alguém sentar e analisar olhando aquilo por 8 meses, de Oito tanta meses. prova que ela tem. Meu Tem. E Deus. ela disse, e eles nunca fizeram nada. Porque eles sempre mandavam de volta, e a gente vê isso, vários casos que você contou, que eu contei, que o serviço social tirou a criança daquele local. Pelo amor de Deus, você não pode mandar uma criança, qualquer pessoa com o mínimo de juízo, não ia nunca mais mandar aquela criança voltar para os pais. O serviço social manda de volta. Manda de volta. Entendeu? Então ela falou que tudo isso sempre foi muito documentado. E quando um jornalista pergunta, mas que provas que você tem? Ela fala que tem kits das violações, que tem boletins de ocorrência, mas sempre ela é taxada como a louca, que ela conta essas coisas para eles, entendeu? Uhum. Então, mas ela falou, ela falou uma montanha de provas, mas todo mundo acha que é uma criação da cabeça dela. Uhum. E a gente Uma. sabe que não, quantas coisas. Olha, é que eu acabei não seguindo adiante, mas eu deveria. Tem uma mulher no México que hoje em dia ela se tornou uma grande ativista contra o tráfico humano, até esqueci o nome dela. Ela foi traficada passou pela mão de mais de 2.500 pessoas, né? Desde os 5 anos de idade. Ela sobreviveu, ela é casada. Eu entrei em contato com ela, ela se dispôs a fazer uma entrevista comigo, Oh. e eu que não acabei marcando com ela até hoje, para ser bem claro. E ela foi parte de um documentário aqui na televisão, aqui nos Estados Unidos. Foi por isso que eu entrei em contato com ela. Ela sobreviveu. E hoje ela Olha. é uma das grandes ativistas. Mas se você ouvisse aquele documentário, o que aquela mulher passou desde os 5 anos de idade, você conta e fala: não é possível, isso não é verdade, isso não acontece. E Meu acontece. Deus. E acontece.
Então, eu acredito piamente nas coisas que ela passou, isso a gente sabe o tempo Tem um todo. outro fator que ela mencionou ali também, a questão do Amber Alert. O que que a senhora achou que ela disse que o Amber Alert acaba sendo uma enganação, né? Quando ela explica que a ideia é mais. Porque daí tem esse ponto. Doutora Sandra, quantos Amber Alert a senhora recebeu ano passado e esse ano? Ano passado são uns 4 e esse ano um. Um. Tá. Isso é estranho? Pelo tanto de gente que desaparece, você teria que ter recebido muitos e muitos e muitos, né? Muitos. Tá, Não, você então, não, então quase aí não é outra recebe. coisa que a gente vê que mais uma coisa bombástica que ela pontua, aí a gente não consegue pegar e falar, não dá para acreditar, porque daí como é que a senhora entende isso, o fato de realmente esses menores não aparecerem no Amber Alert? Por Não tem uma quê? explicação. Não tem explicação Não para foi isso. feito para isso, Foi, mas não aparece. mas não Não aparece. sei. E Ninguém fala. quem é que faz essa escolha? É a Quem é polícia. que a É polícia? a polícia que ativa o Amber Alert. Mas ela diz que ela não confia no judiciário, ela não confia na polícia, ela não confia em juiz, ela não confia em ninguém. Ela diz isso, né? Olha, eu tenho uma coisa que eu não cheguei a mencionar com você, eu deveria ter até falado isso para trazer mais, talvez a gente faça outra coisa. Existe uma grande loja aqui nos Estados Unidos, imensa, eu não vou citar o nome por proteção, para não ter problema depois com eles. Aham. Mas eles vendem aqueles armários, que são containers, que as pessoas usam, que é mais ou menos parece de metal. Muitas Metal. pessoas usam em escritório, sabe quando você compra aquele negócio de escritório e coloca lá para Aham. colocar livros, não sei o que, no escritório? Aham. Bom, essa empresa vende esses negócios. Só que é engraçado, e eu não sabia disso, o tanto de coisas que é vendido sempre é o nome de uma pessoa e tem uma idade. Só que eu não sabia que era aquilo. Por exemplo, aí está escrito assim: Michele, código 2015. Não sabia o que era isso. Aí tem outro armário chamado Shirley, código 2022. Também não sabia disso. Pois um grupo descobriu, fazendo uma pesquisa das crianças traficadas, desaparecidas, vamos dizer, não traficadas, a gente não sabe, desaparecidas, condiz com o nome Ah, e com a idade das crianças que têm essa coisa que meu vende. Deus. E o que aconteceu? O governo Eles entrou em ação? negam, Ah, dizem que não tem dizem nada que disso, não. que não, mas olha, eu fiquei vendo, aí eu fiquei vendo os códigos, os nomes, e eles foram mostrando as pessoas desaparecidas e o ano, as pessoas desaparecidas e o ano. Essas pessoas estavam Qual tentando, é o e ela tamanho comenta isso. dessa? Ela comenta isso. Ela é a maior empresa Nossa, de imóveis, vamos dizer, de online aqui dos Estados imóveis. Unidos. É, dos Estados Unidos. E esses containers, o que que significa? É containers, porque é de metal. É de metal. Quando você transporta uma pessoa, não que eles vão estar usando aquele que estão vendendo, mas é como se fosse um código, entendeu? Se você quer procurar uma pessoa daquela idade, mais ou menos, Aham, procura na seção onde tem os armários de metal. de Aí você vai nos metal. armários de metal, tem 2008, são códigos. Meu Deus. Não, então a gente Tem. precisa fazer um vídeo. Nós vamos fazer outra investigação compartilhada, então. Vamos produzir. Foi muito grande isso aqui nos Estados Unidos. Eles negam, Quanto dizem que não. tempo? Não tenho ideia, viu? Faz tempo, você Faz faz tempo. tempo? E ela até menciona isso num dos vídeos dela, a Ali. Ela fala, vocês acham que é coincidência que Nossa, eles não, mas aí têm não tem como negociar. Vários nomes de menores que É, somem, você tá e ali? aí essa empresa disse que duas pessoas que eles usaram um código e uma idade, essas pessoas apareceram, elas não estavam desaparecidas. E apareceram Porque mesmo? dizem, não sei, Diz. nunca foi noticiado. Ah, nunca foi. Ah, mas Ah, então. Só eles tiveram acesso. Tá mas estranho. foi um grande boom, porque realmente era verdade. Porque eu fiquei comparando o Sim. nome e as idades, a data dava certinho. Eu falei, Meu gente, mas não é Deus. possível que isso aqui é uma coincidência. Aí eu Não, não tem fiquei, como ser. naquele dia, eu falei, gente, o que é isso? É como se, tipo assim, a pessoa nasceu em 2022, ou nasceu em 2008, ou 2004, e todos têm nomes, é tudo nome de mulher. Meu Como é que você dá um nome Deus. de armário? Ashley, Shirley, Casey. Well, Nossa. quem dá nome de armário com essas coisas? Eu E os vi uma códigos? frase esses dias de alguém que disse assim: é, não é coincidência quando muitas coisas coincidem. É. E depois, se não me falha a memória, eu preciso lembrar disso. O dono dessa mega coisa
ele parece que esteve envolvido com qualquer coisa no passado, assim, escura também. Isso eu Meu fiquei lendo. Eu Deus. passei meio por cima essa parte que eu não pesquisei muito dele, mas tem Não. alguma coisa a Doutora ver. Sandra, a gente vai fazer uma. Meu Deus, agora não vou dormir hoje para pesquisar essa história. Vamos trabalhar. É Meu velha. E ela até Deus! mencionou. Ela falou: vocês acham que aquelas crianças lá, com aqueles nomes todos lá, vocês acham que aquilo é coincidência? Ela fala, tem isso no vídeo. Ai, meu Deus. É, foi um Nossa. bafão aqui nos Estados Unidos aquilo. Me Faz diz muitos uma anos. coisa, a senhora tem uma noção da funcionalidade do Amber Alert? Quantos menores ele realmente auxilia no resgate? Não aparece quase muita gente de volta, não. Muito raro. Raro, raro, raro. Eu não diria. Nunca vi estatística, mas é que quando as pessoas aparecem, saem, né? Apareceu e tal. Sim. Poucas, poucas. Eu não diria que, acho que não Teve chega uma nem menina em 50. Los Angeles, eu tô para fazer o caso aí, não sei se a senhora viu, tem uns meses atrás, Uhum. sumiu um desespero, depois encontraram e agora a coisa tá mais doida, que descobriram que a família tá cheia de segredos. Não sei se a senhora ficou sabendo, ali na Califórnia. Não, Foi não. bem noticiado, uma menininha sumiu, ela ficou uns dias desaparecida, depois encontraram e aí o jogo virou. Que a família de vítima passou a culpada. Não, não vi isso. Aqui tem Foi. uma história meio conhecida também de uma moça, ela já é moça agora. Ela foi vítima do tráfico humano, depois ela foi resgatada, e anos Ah, depois ela de novo foi vendida para o tráfico humano. É, como? e voltou de novo depois. Acabou acontecendo. A polícia conseguiu resgatar ou tirar de lá e voltou para a família. Morou com a família normal 2, 3 anos. Os traficantes acharam ela e colocaram ela de volta na coisa. Ela não tinha que ter entrado então no programa de proteção a Deveria, testemunhas? né? Deveria ter Gente, mudado de como assim? nome até, uma coisa assim. Ó, vou contar Não. uma coisa bem rapidamente. Sábado. Sábado eu estava assistindo um vídeo, uma moça americana muito bonitinha, 20 anos de idade, dizendo assim, gente. Vocês não acreditam, a minha primeira viagem sozinha nos Estados Unidos. Eu queria, ela é americana, eu queria participar de uma conferência no Texas. E todo mundo sabe que Texas é o berço do tráfico humano, né? E eu queria. Aí minha família todo ano vai junto comigo numa tal de uma conferência que tem lá, mas esse ano eles não puderam ir. Eu falei, mas então eu vou sozinha. E eles falaram, tudo bem, então vai. Ela falou, bom, gente, tô eu lá, porque ela tem um canal no YouTube e tal. Ela falou, tô eu lá no canal do YouTube. Daqui a pouco, ela tá esperando as malas, tá ali na área do desembarque. Um homem se aproxima dela e diz assim, você tá gravando? Aí ela olhou pra cara dele, tipo, are you streaming? Ele falou, tá gravando? Ela falou, não. Aí ele olhou pra ela. Aí ele começa, só que ela tava. Só que ela não mostrou. Fala, você é muito bonita. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Só que aí ela percebeu o que que esse cara tá fazendo na área de bagagem se ele não tem bagagem, né? Esperando. E ela ficou meio indignada, ficou quieta, saiu de perto. O homem volta novamente pra ela. Pergunta a mesma coisa pra ela. Número do seu telefone? Qual o número do seu telefone? Ela diz: ah, não, não vou dar o número do meu telefone. Aí ele começa a ficar muito incisivo. Aí ela falou que tinha um casal do lado, esperando as malas, e percebeu. Esse casal se aproximou dela e tiraram ela dele. Ela falou: pronto, ali já cismei. Ela vai para a conferência. Ela está na conferência e ela está hospedada no hotel. Ela diz que na conferência todo mundo tem uma pulseirinha. Quem aparece na conferência? O cara. Aquele cara do aeroporto. Estava na conferência, só que ela olhou e viu que ele não tinha pulseirinha. Aí ela falou: gente, ele me seguiu do aeroporto até aqui. E Meu. ele começou: você está hospedada aqui? Me dá o seu telefone. Ela falou que ela ficou num desespero tão grande, mas tão grande, que ela falou: eu não podia dizer para ele que eu estou hospedada nesse hotel. E ela falou que ficou meio grossa com ele e tal. Ela falou: gente, meu nome estava no meu crachá. Aí eu pensei, meu Deus, ele viu meu nome agora. Ela falou, então o que que eu fiz? Eu me excluí de todas as redes sociais, eu deletei tudo que vocês possam imaginar a meu respeito. E ela falou, só estou fazendo esse vídeo para dar esse alerta. Eles estão agora até dentro dos aeroportos. Aí ela diz assim, ele tinha um sotaque, eu não sei de que país que é, mas eu reconheci o sotaque porque eu conheço o sotaque de indiano. A pessoa deve ser um indiano americano. Estava falando inglês com ela, mas eu percebi que o sotaque era de alguém da Índia. Porque ela diz assim, porque quando ela está conversando, ela está gravando. Dá para ouvir a voz da pessoa em algumas partes, sabe? Insistente, o seu telefone, mas você é muito bonita. Ele tinha por volta de uns 45 anos. Ela falou: esse homem não tinha mala, não tinha nada. O que que um cara desse quer com uma menina? Tráfico humano. Meu Deus. Então, você vê, é na nossa cara, É. ali dentro. Então, imagina o que que não é fora. Aham. É terrível, terrível. Meu Deus.
Tem uma outra coisa também que foi estranha ali na nossa investigação, é, foi esse artigo dos túneis, quando a Ali Uhum, falou dos túneis, né, a doutora Sandra começou a investigar e tal, e aí ela achou um artigo, aí eu fui ver esse artigo, e até olhei o histórico da jornalista, né, ela tinha foi assim, foi porque ela escreveu com ela não escreveu em tom de crítica, ela realmente uhum, relatou e tal, né? E até olhei ali uhum, o histórico político dela, ela também, pelas postagens dela, dava para ver que ela, tipo assim, que ela não tinha nenhum tipo de, quero tacar fogo uhum, na gasolina na fogueira. E aí ela pega e menciona algumas pessoas que tinham feito vídeos específicos, que ela diz que tinham mais evidências robustas e tal, e ela deixou 4, 5 links. E aí tá bom, gente. Abra o primeiro link, deletado. uhum, Abra o segundo link, deletado. O terceiro, deletado. Todos os links, os vídeos estavam fora do ar. O canal tinha sido derrubado. uhum. Por que que um canal com só apresentando, né, Fatos, fatos de né? um seria derrubado pelo Porque YouTube? deve ter uma verdade. Deve ter alguma verdade. Então, aí, essa é a parte aí, o final dessa história toda, ela é assustadora, porque daí a gente começa a falar assim, da gente fala, tá, tem essas coisas no serviço social que ninguém explica, tem essas coisas no Amber Alert que ninguém explica, tem essa coisa na polícia que ninguém explica, no YouTube que ninguém explica. Daí é como se, assim, tá como se fosse uma hiperconexão de pessoas que trabalham juntas para impedir que esses fatos, e assim, não é por um ramo só, não é como se, o problema dos Estados Unidos é só o serviço social, ou é só uma, Uhum. porque se fosse só uma região, seria, né, um lugar, uma locação, é É, mais específico, mas assim, por todos os lados, parece que há sempre apoio para continuar operando. Qual que é, assim, no final, o pensamento que a senhora tem disso, quando a gente olha e fala que o que ela está falando, quando você vai pesquisar, você vê que tem congruência em muitos tem. aspectos né, e aí por acaso a gente já tinha experiência com algumas dessas coisas e a gente vê na prática que de fato isso é real. Como que a senhora vê todas essas conexões com ramos distintos, né? Porque daí não tem só o governo, tem É. coisas que é fora, e aí são polícias locais, o Amber Alert, Uhum. aí depois o YouTube. Como é que fica tudo isso na Eu perspectiva da senhora? acredito, tem que existir uma conexão, tem que ser algo muito grande e muito maior. Porque você vê, se nós temos como a segunda, o tráfico humano como a segunda maior coisa dentro dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, no mundo todo, né, o tráfico humano Aham. em segundo lugar, quantas vezes você ouviu falar que um traficante de tráfico humano foi preso? Pois é. Você não ouve. É Não. como se eles. Como? Gente, não tem cabimento. A gente não conta crimes, true crime no canal? A É, gente fala do nome dos caras e tal. é, Cadê o nome dos infelizes? Não tem. não tem. Não tem. Você não ouve. Nunca você pega, nunca fez um caso, olha que pegaram aquele Não, traficante. não Não tem. 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 Não Por quê? tem. Porque tem algo muito maior por trás disso. Muito Muito maior. maior. Até a gente lembra, né, do ano passado, teve o Sound of Freedom, eu fiz aqui o vídeo 2 horas e 40 minutos, eu acho que, né, teve o Chile, que Uhum. a empresa ficou furiosa com o filme, eu lembro que eu li artigos falando que não, gente, eu vi artigos falando que não tinha, assim, tráfico, falou assim, que é raro e tal, e agora eu vi no Times, eu falei no vídeo, eles fizeram, não sei se você viu, no Times, às vezes eles fazem artigos que eles Uhum. convidam pessoas como se fosse Uhum. uma mesa Sim. redonda, aí eles fazem a transcrição. E eles falando assim, gente, o caso do Xana é isolado, não tem tráfico assim. Eu falei, meu, essas pessoas tão o quê? Qual é o intuito de fazer um artigo de opinião no maior jornal dos Estados Sim. Unidos, né, que todo mundo tem acesso mundo afora, para dizer que não Uhum. existe, para dizer assim, eles estavam querendo dizer que agora estavam usando o caso do Sean para dizer, ó, estamos falando que realmente, ó, a prova do que estamos falando, ele não, só um caso isoladinho e É. etc. Não, é muito Né? grande. É muito grande, não Não. tem cabimento. Infelizmente, é o mundo de hoje. É o de hoje. Nossa, doutora Sandra, foi um prazer fazer né? A gente já tem tantos trabalhos juntos e esse aqui foi, Mas, é. né, super diferente e eu vou conversar com a doutora Sandra porque eu vou tentar arrastar ela, a gente vai... Essa história aí eu tô perplexo. Essa história... Não, nós vamos fazer um vídeo, gente. Nós vamos fazer uma investigação para contar essa história
E se tiver mais atualizações, questões relevantes a respeito desse caso da Ali e outros desdobramentos, a gente vai atrás. É importante, Uhum. né, até mesmo a gente pode tentar fazer alguma coisa depois para a doutora Sandra falar quais sinais que você precisa reconhecer, porque isso pode. A gente está vendo que está acontecendo numa frequência muito grande, Uhum. né? Assim, em qualquer lugar. Uhum. Né, em aeroporto, hoje em dia as pessoas estão fazendo viagens internacionais cada vez mais, com uma frequência maior, e é importante também você perceber os sinais se você vê alguém chegando, né? As pessoas têm que saber, porque a gente ouve tanto as coisas e a gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo, nem É. nada, né? Só que, gente, sempre acontece com alguém. Sempre acontece com alguém, né? Eu nunca vou esquecer que a Gabi Petito, ela era muito fã de um podcast de True Crime, Uhum. que e no ano seguinte, mal sabia ela que ela ia virar um episódio do podcast de True É Crime. Eu nunca esqueci disso, né? Foi ali o triste, meu né? primeiro grande caso. E, então, assim, aconteceu com ela e pode acontecer com qualquer um. Então, uma hora a gente vai tentar trazer a doutora Sandra aqui para ela poder falar mais sobre isso, dar indicativos, porque hoje o pessoal está muito moderno, está muito Uhum. rápido em fazer essas capturas e, e assim, a gente está vendo, a frequência está cada vez maior e é estranho como isso acontece, né? Como Uhum. essas pessoas são levadas, sei lá, na frente de todo mundo, ninguém vê, são Uhum. 1.000 pessoas. Tudo bem, 1.000 pessoas em um país que tem 200 e poucos milhões, seria difícil ver, vamos supor, se uma pega em, né, os Estados Unidos tem 50 e Uhum. poucos estados, então a gente, Uhum. se fosse dividir por estados, 1.000 ali por 56 estados e tal, né, cidades diferentes, realmente. Mas no final é muito estranho, a É gente muito fica sem mesmo. respostas para muitas questões, até mesmo para ver como que isso acontece e ver, assim, no geral, essas pessoas são retiradas do país por barcos? O Possivelmente. que que a senhora sabe, estatisticamente falando? Esse Muitas translado é mais. são, sim, São são por barco? por E daí barcos, tem muitas uma vezes. fiscalização E, apropriada e, para impedir e que isso aconteça? tem, Tem? mas passa batido, né? Mas acontece, tem vítimas também do tráfico humano em avião também, né? É Não é muito avião também. comum, mas Aham. tem, Mas tem, tem. tem, tem sim, tem. Uhum. Infelizmente, Infeliz- das duas formas sai também. uhum. Quando estão levando para o exterior, dentro dos Estados Unidos, muitas delas, quando são movimentadas, geralmente é carro, essas coisas todas, sabe? Tá. É terrível, mas tem sim. O Diri, em um dos vídeos que ele está dando uma festa, e lá pela madrugada, ele disse algo, gente, que soou para mim como um código, mas talvez até fácil de decifrar. Ele disse, abre aspas, o bem-estar infantil está chegando em 30 minutos e em 15 minutos as crianças precisam ir embora. Minhas filhas estão no andar de baixo. Fecha aspas. Claramente, não haviam crianças assim para as pessoas ali dentro da festa verem. Era uma festa de adulto. Mas quando ele diz o bem-estar infantil está chegando em 30 minutos, claro que isso não é verdade. Mas soou para mim como um código. Ele dizendo: as crianças estarão chegando em 30 minutos. E quando ele diz: as minhas filhas estão no andar de baixo, para que ele ia falar uma coisa dessa? Ele não estava falando ali para falar das filhas dele, mas certamente dizendo isso só para meio que divergir um pouco do que ele estava falando e as pessoas não prestarem atenção. Mas muitos pedos que estavam lá dentro, vocês não sabem que eu posso falar a palavra, esses pedos sabem. Porque sempre nas festas do Didi tem duas festas, uma lá fora e outra lá dentro. E a de dentro só entra simplesmente quem é autorizado. E eu vou contar a respeito desta pessoa que falou algo e me deixou chocado. Chocada. O nome dela é Tania. Ela disse que ela é uma garota de programa, né? Mas que sonhava em ser cantora. Ela disse que tinha ido se encontrar com um príncipe da Arábia Saudita, aqui nos Estados Unidos. E aí, acredita, tá cheio deles, tem mais de 2.500 príncipes na Arábia Saudita. Vira e mexe, eles estão aqui. Então ela foi lá. Estava lá, sabe Deus fazendo o quê com ele? E ele sabia que o sonho dela era cantar e tal. Ela disse assim para ele que queria cantar e tal.
Ele disse para ela um dia: Olha, nós vamos numa festa na casa do Diri. Nossa, ela ficou toda assim maravilhada. Falou: Meu Deus, não acredito que eu vou na casa dele. Aí uma amiga dela foi junto. Ela disse que quando ela chegou lá na casa, meio que se perdeu do cara da Arábia Saudita, o príncipe, mas daqui a pouco ela viu o príncipe fazendo aquelas coisas. Porque todo mundo sabe que o Diri faz tudo com homem e com mulher. Aí ela falou: Bom. Fazer o quê, né? Deixa o cara lá. E ela continuou andando ali pela casa, por fora, né? Ela estava na parte de fora da casa, tal, na festa, e com a amiga dela, uma moça de Porto Rico. Ela disse que o filho do Diri, o mais velho, se aproxima e diz assim para ela: é, tem uma festa lá dentro. Toma esse sapato, e deu um sapato para ela segurar. Ele disse assim: vai lá e mostra esse sapato. Somente quem tem esse sapato na mão pode entrar naquela festa. Aí ela falou: mas é minha amiga. Ele falou: não, 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 ela não. Só vai você. Aí ela falou: pô, eu sou uma boa amiga. Eu pensei: não vou largar minha moça sozinha. Ela falou: fiquei andando lá pela festa com o sapato na mão. Eu e a moça andando, andando, cada coisa. Eu vi cada coisa lá fora, metade do povo sem roupa, na piscina, homem com homem, mulher com mulher, aquela coisa arada toda. Aí de repente o Diri vem e diz assim pra ela: e aí, tá gostando da minha festa? Vamos entrar, vamos entrar. Aí ela falou que aí naquela hora ela pensou: bom, eu vou, né? O cara tá falando: vamos entrar, vamos entrar. Ela falou: eu entrei. Ela falou: mas na hora que eu entrei, eu vi. Aí ela usou um termo que ela disse assim: bom, eu vi algo, mas eu não quero dizer isso porque eu não sei se isso pode me comprometer. Aí ela usou um termo bem de gíria americano que traduzindo seria: ela viu crianças de batom vermelho vestidas como Barbie. Só que ela disse assim: eu pensei que aquilo era parte de uma produção. Gente, talvez ela falou isso porque ela também não ia querer dizer: eu vi crianças lá dentro sendo traficadas e depois o nome dela rolar no meio. Pode ser que seja verdade que ela pensou que era algo de uma produção. Ela falou: mas ficou meio assim, achou aquilo meio estranho e tal. Aí ele pega o Diri e diz assim pra ela: nós estamos indo pra Cuba amanhã, você vai com a gente, né? Ela falou: Cuba? Eu não tô nem sabendo. Ele falou assim: não é você a rapper que o príncipe trouxe e tal? Ela: não, sim, sou eu, sou eu. E ela falou: gente, eu não tinha bebido nada, eu não sou de beber muito, quase não bebi, porque eu pensei assim: aí ele vai me mandar cantar pra ele, alguma coisa, de repente arruma algo pra mim, né? Faz um contrato, um deal, qualquer coisa, me descobre e tal. Aí ele falou assim: nós vamos sair amanhã de manhã para Cuba. Aí ela falou que naquela hora ela se ligou que o cara da Arábia Saudita não a tinha levado lá coisa nenhuma, somente para conhecer o Didi, porque de repente o Didi ia descobri-la como uma rapper. Ela falou que ela se ligou que pelo visto ia sair algum avião no dia seguinte levando moças para Cuba. Sabe Deus para quê? E Cuba talvez possa ser o que o Diri falou, o nome, mas pode ter sido qualquer outro local. Ela falou que naquele minuto ela se ligou: eu tô dentro dessa casa e esse povo vai me pegar. Ela falou: gente, eu saí de lá, eu não sei nem onde é que meu sapato estava, eu saí de pé no chão. E porque ela tirou o sapato quando ela entrou para pôr o outro sapato. Ela falou: saí de lá, de pé no chão, correndo, larguei minha amiga, larguei todo mundo. Eu peguei um táxi. Ela falou: não foi nem Uber, eu peguei um táxi, eu sumi de lá, eu peguei um voo e eu fui embora. Gente, é alguém que faz programa, é alguém que está acostumado com muita coisa. Mas o que ela viu lá dentro a chocou. Claramente ela viu crianças lá, porque ela usou um termo que aí o entrevistador falou: o que que é isso? É, tem umas bonecas japonesas, que vou até colocar aqui mais ou menos um desenho para vocês verem. Então ela descreveu como se as crianças pequenas, né, os menores, fossem desse jeito. E aí ele falou: o que que é isso, né? Aí ela explicou tal. E aí eu claramente sabia que ela estava se referindo às crianças, né? Só que ela não ia ser involucrada. Talvez ela viu até alguma criança sendo feita alguma coisa com ela e ela também não ia dizer que viu, porque senão depois poderia sobrar para ela. Então ela disse: pensei que eles iriam fazer parte de uma produção. Então vocês veem que a Ali não está inventando coisa quando ela diz das crianças sendo levadas na casa dele. E o vizinho
do Diri, quando ele diz: 3 horas da manhã chegou o ônibus aqui trazendo os menores e que ele faz coisas demais. E ele usou o termo que ele disse que era vizinho, né? Ele disse que quando a minha bola de basquete cai na casa dele, eu nem vou lá para buscar, eu deixo lá. Ou seja, tipo, o cara era barra pesada. No dia que o Departamento de Homeland Security, que é um braço da imigração, esteve na casa do Diri dando uma batida, esse jovem, que eu acabei de dizer agora, ele estava saindo com um amigo dele ali nas redondezas e foi ele que falou isso. O Diri, eu sou vizinho, o Diri faz coisas demais. Por volta das 3 horas da manhã, ele diz, turno torna-se selvagem. E ele diz dos menores chegando às 3 da manhã. A mãe dele depois disse, não é que ele seja vizinho porta com porta, mas eles moram no mesmo bairro. Certamente dinheiro, ou ele ou o amigo tem, porque o carro que o amigo estava dirigindo é um carro caríssimo. Então, alguma coisa tem. Para ele ainda fazer esse paralelo, se a bola de basquete cair na casa do Diri, eu a deixo lá mesmo. Porque sabe que ali deve rolar muita coisa. Querendo dizer que talvez tem medo de pisar na casa ou falar com alguém na casa do Didi. Gente, muitas crianças entram nos Estados Unidos acompanhadas. Os pais as mandam pela ponte para fazer a travessia, são crianças de 4 até 14 anos, até 17 anos, e elas estão vindo ilegalmente, ou para encontrar com os pais que estão aqui, ou porque os pais, querendo dar uma vida melhor, mandou para se encontrar aqui com um tio, um irmão, madrinha, vizinho, primo, conhecido. E acontece que essas crianças, eles achando que estão dando uma vida melhor, não pensam o que na realidade essas crianças podem estar passando. E pelo visto, essas crianças têm passado por coisas tenebrosas. E eu já chego lá. E quando essas crianças chegam do controle de fronteira americano, né, do Control Border Patrol, que nós chamamos CBP, eles as recolhem, né, levam para um local ali na FEMA. A FEMA é um órgão que cuida de desastres naturais e ajuda em casos de emergência e tal. Essas crianças são processadas lá, tipo assim, idade, peso, nome, filho de quem e tal, e depois essas crianças são levadas para abrigos de menores. Essas crianças depois aguardam dias para ver o juiz na corte e depois elas são enviadas para, se ninguém for reclamar aquela criança, dizer é minha filha, meu filho, porque muitos pais não vão, eles estão ilegais aqui, eles acham que as crianças vão entrar, só que as crianças não entram. Só que quando as crianças não entram, que eu acho isso um absurdo, um pai e a mãe colocar a vida financeira acima da segurança do filho, eles não vão reclamar o filho para dizer, tudo bem, ó, é meu filho, minha filha, estava tentando trazê-los, nós estamos aqui dentro. Não, por medo de ser deportado, eles simplesmente deixam as crianças para lá. Que absurdo. E essas crianças acabam depois indo para foster care, que são famílias americanas, que recebem o dinheiro do governo para cuidar dessas crianças, e algumas delas depois são até disponibilizadas para adoção, se ninguém aparece para reclamar. Então, milhares de crianças estão chegando diariamente fazendo a travessia da ponte. E essas crianças, elas precisam comparecer para as audiências que serão realizadas. E muitos relatórios têm sido feitos dizendo que milhares de crianças têm desaparecido destes centros. Eu mencionei em outro vídeo, vou mencionar aqui novamente, o congressista Bob Lata, ele viajou para a fronteira sul 4 vezes e ele divulgou uma declaração após o Departamento de Segurança, né, que é o Departamento of Homeland Security, divulgou um relatório detalhando que quase 300 mil crianças imigrantes ilegais estão desaparecidas. Esse foi o que ele disse. O governo diz que eram 30 mil crianças, mais ou menos, 30 a 39 mil crianças que estão desaparecidas, mas segundo o governo, não desaparecidas. Estão em algum lugar, mas que devido à bagunça da papelada, ele não sabe onde estão, que eu não acredito, né? E aí, o Departamento da Imigração disse que as políticas de fronteira aberta levaram a uma crise, né, ali humanitária e de segurança nacional, diferente de tudo que já foi visto no longo das fronteiras ali do sul. Com a divulgação desse relatório do Departamento de Homeland Security, foi eles que falaram das 300 mil crianças que estão sumidas, a questão permanece. Onde é que estão essas crianças desaparecidas?
Aonde? É perturbador, de acordo com o relatório. A imigração e a alfândega, eles escreveram no relatório, abre aspas, não tem nenhuma garantia de que essas crianças imigrantes desaparecidas estejam seguras contra o tráfico, exploração ou trabalho forçado. Fecha aspas. E eles pedindo providências. Alguém precisa fazer alguma coisa. Gente, isso é completamente inaceitável. Como eu falei, esse órgão federal de emergência, essa agência FEMA, ela é gestora de emergência que trabalha nos desastres como eventos recorrentes, e eles têm 4 funções dentro para fazer, que chama-se mitigação, preparação, resposta e recuperação. Eles trabalham em casos de furacão, terremoto, desastre natural de grande magnitude. Então, esse órgão, a FEMA, disse ao Departamento de Homeland Security que publicou o que chamou-se de um esforço de 90 dias, ou seja, eles foram colocados na fronteira, onde a administração do presidente Biden luta, né, segundo dizem, para conter e cuidar de um número recorde de crianças e adolescentes que estão chegando no país sem os pais. A taxa de chegada de menores excede em muito a capacidade das autoridades para as acolher. Lá, então, nós vamos estar colocando esse vídeo tanto no teu canal como no meu canal. Então, quem estiver assistindo o meu canal agora, quando terminar, vai lá no do Gustavo, assiste também o caso da Ali, o caso do Sean, que ele fez um monte de vídeos do Didi. Então, da mesma forma e vice-versa, a colaboração que a gente está fazendo. Então, também Se inscreva. vou no canal dele olhar isso. Investigação Lei TV. O meu é psicanalista Gustavo Negreiros, Casos Criminais. Então, assim, se inscreva, comenta, passa esse vídeo adiante, compartilha. A gente faz um trabalho único. A doutora Sandra tem um tipo de investigação tão específico. Ela lê relatórios do tribunal, ela vê uma transcrição, gente, que eu nunca vi ninguém desse YouTube fazendo, né? Enquanto por aí tem gente fazendo até caso de... Casos falsos agora. Casos falsos. Não só lá fora, aqui mesmo no Brasil, entendeu? A doutora Sandra tá lá ralando, pesquisando, e é uma fonte confiável, né, de informação, e a gente se uniu para fazer essa investigação para vocês. Eu espero que vocês gostem. A gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Bye.